Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para o nosso TBT da TV, nosso programa que resgata páginas que marcaram a história da gente como telespectadores e da TV como essa fábrica de entretenimento que todos nós apreciamos tanto. Nesta semana vamos falar de uma novela que está completando 30 anos e foi o marco da TV naquele ano de 1993. Tanto que, ao que consta, logo mais será refeita. Renascer, de Benedito Rui Barbosa. E antes de relembrarmos aqui a novela Renascer, eu peço a você, como peço sempre, que caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos programas. Todo dia, de segunda a sexta-feira, tem sempre um diferente. Comente aqui sugerindo temas para nós, também dando a sua opinião sobre esse conteúdo que a gente produz com muito carinho. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que gosta do assunto, pode se interessar, gosta de novela, enfim. E deixe o seu like. Fazendo tudo isso, nós conseguimos chegar a cada vez mais amantes da TV. E eu agradeço a todos vocês sempre pela audiência e por agora nós já sermos mais de 53 mil inscritos. Obrigado mesmo. Renascer foi a primeira novela de Benedito Rui Barbosa para o horário nobre da TV Globo. Hoje nós chamaríamos de novela das 9. Nos anos 90 era a novela das 8. Ela começava ali por volta de 8h30, depois do Jornal Nacional, como é até hoje. Hoje, 8h30, o que começa é o Jornal Nacional, né? E ele, na ocasião, estava voltando à TV Globo com toda a pompa e circunstância, depois de ter provado para a emissora da família Marinho e para o próprio público, em parte, que merecia ser autor da novela das 8. Era um desejo antigo já do Benedito Rui Barbosa, e ele sempre ouvia do Boni, que era o todo-poderoso da TV Globo, que ele não podia ser deslocado, por mais talento que tivesse, para a novela das 8, porque as suas histórias tinham que ser exibidas às 6 horas, porque ele era o que se chamava de a base da pirâmide. Então, às 6, um autor com uma audiência garantida e alta, que era o Benedito Rui Barbosa, fazia a cama ali para a novela das 7, as brincadeiras com comédias e novas narrativas de Silvio de Abreu, Cassiano Gabos Mendes, enfim, e no horário das 8, os outros autores já consagrados com aquele estilo, Janete Claire, Lauro César Muniz, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, posteriormente, enfim. Benedito Rui Barbosa se encheu dessa conversa de a base da pirâmide. E por isso mesmo, saiu da TV Globo em 2 ocasiões. No final dos anos 70, foi para a TV Bandeirantes, fez lá 2 novelas que não eram novelas de faixa nobre, mas fizeram o sucesso que elas fariam se fosse de faixa nobre em outras emissoras, Pé de Vento e Os Imigrantes, e no final dos anos 80, começo de 90, foi para a TV Manchete e lá fez, assim como Os Imigrantes, que havia sido oferecida para a TV Globo, fez uma outra história na qual a TV Globo não botou muita fé nos anos 80. Pantanal, que foi um grande fenômeno de audiência na TV Manchete e, digamos assim, o credenciou para a novela das 8 na TV Globo. Agora não havia mais por que duvidar. E nesse meio tempo, entre uma saída e outra, ele voltou a fazer novelas das 6, e fez várias com grande sucesso, quase todas já refeitas. Cabocla, Paraíso, Sim a Moça, enfim. Do que é que trata essa novela Renascer? Renascer tem muitas semelhanças, muitas talvez seja um exagero. Tem algumas semelhanças com Pantanal. A impressão que a gente tem é de que encomendaram para o Benedito, ou ele mesmo quis fazer, uma Pantanal na Globo. E agora, recentemente, tivemos com grande sucesso também a Pantanal da Globo mesmo, né? Uma nova versão. Mas Renascer guarda algumas semelhanças com o Pantanal. O protagonista, a novela se passa na Bahia, na zona cacaueira, especialmente em Ilhéus, né? Ilhéus é o grande centro ali para os personagens. O personagem principal, o protagonista, se chama José Inocêncio, que na primeira fase é interpretado pelo Leonardo Vieira e na segunda, cerca de 30 anos mais velho, é o Antônio Fagundes. José Inocêncio chega a essa região da Bahia no intuito de fazer ali a sua vida e
No início, arruma alguns inimigos, chega a ter atentado contra a sua vida, enfim. E quando sobrevive a um momento em que ele realmente pode morrer, fica à beira da morte, ele finca um facão aos pés de um jequitibá, o jequitibá rei, né? E aquela árvore e a força dela tornam-se também o símbolo da força, da coragem e de uma vida, quem sabe, eterna do José Inocêncio. Ele diz que enquanto aquele facão estiver fincado ali no jequitibá, ele tem o compromisso de não morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. Essa é uma expressão muito repetida na novela, também porque o José Inocêncio, com o passar do tempo, depois de muito trabalhar, fazer a sua família, enriquecer, enfim, ele vai se convertendo não só numa figura muito respeitada da região onde ele vive e tem a sua fazenda, mas também numa figura de contador de causos, alguns verdadeiros, outros nem tanto, mas que entretém as pessoas às quais ele conta esses causos. E a história mais forte, talvez, que ele conte, além de cultivar um diabinho na garrafa, que pode ser o grande responsável pelo progresso, pela pujança dos seus negócios, é a história de que, depois que quase morreu, ele teve a sua pele novamente costurada ao seu corpo por um amigo seu, um mascate libanês, embora ele o chamasse de turco, seu Rashid, que é o papel do Luiz Carlos Arutin. Muito bem. Na juventude, José Inocêncio se apaixona por uma linda jovem que ele conhece, filha do seu Venâncio e da dona Quitéria, Cacá Carvalho e Ana Lúcia Torre. O nome dessa jovem é Maria Santa, é o papel da Patrícia França. Patrícia França já havia estreado na televisão no ano anterior, 1992, como a personagem principal da minissérie Teresa Batista, baseada na obra de Jorge Amado, com texto de Vicente Sesso. Mas a Maria Santa foi uma personagem que marcou mais, a gente pode dizer, é mais lembrada. Infelizmente essa minissérie nunca foi reprisada pela TV Globo, tardiamente foi lançada em DVD, né? Demorou muito para isso, então essa é uma adaptação, inclusive, que poderia ser revisitada, alô, Canal Viva e Globoplay, né? Teresa Batista com a Patrícia França, Hilberto Martins, Edson Capri, enfim. José Inocêncio se casa com Maria Santa, apesar de uma oposição do pai dela. O pai tem um ciúme doentio dela, dá uma impressão de que é ele que gostaria de poder se casar com essa filha, inclusive. E ela tem um momento muito difícil, porque é colocada para fora de casa e acaba sendo abrigada por uma cafetina, que mantém um bordel lá na região do Cacau, Dona Jacutinga, que é a personagem da Fernanda Montenegro, numa participação especial de alguns capítulos. Maria Santa se casa com o José Inocêncio e os dois têm 4 filhos. O mais velho ganha o nome de José Augusto, depois vem o José Bento, depois o José Venâncio e o caçula. Infelizmente, nessa 4ª gestação, a Maria Santa acaba tendo complicações que fazem com que ela morra. O bebê não morre, mas ela morre. E por causa dessa situação, o José Inocêncio é tomado de uma raiva, de um ódio por esse 4º filho, o filho caçula, que inclusive não é José, como os outros e como ele próprio. Ganha o nome de João Pedro. E aí passam-se os anos. Nessa juventude, ele tem um grande inimigo nas suas andanças para se estabelecer, que é o Belarmino, papel do José Wilker. E anos depois, quando ele já está mais velho, tem os filhos criados, quase todos na cidade, menos o João Pedro, que viveu ali com ele sem muita instrução e trabalhando sem nenhum privilégio no meio dos empregados da fazenda, inclusive chegando a queimar os pés, pisando o cacau, como se filho do dono da fazenda não fosse. João Pedro tem uma verdadeira admiração, uma idolatria pelo pai. Ele ama o pai e é desprezado por ele. É uma coisa assim realmente tocante a relação que ele tem com aquele pai, embora saiba ser alvo do desprezo, do desdém do José Inocêncio. A figura de pai para o João Pedro, na verdade, é o seu padrinho, Deocleciano, um grande amigo do pai dele, que o acompanha desde a juventude, primeiro interpretado pelo Leonardo Brício e depois pelo Roberto Bonfim. O Deocleciano se casa com a Morena, que em jovem é a Síria Coentro, e
mais madura a Regina Dourado. Regina Dourado, já de saudosa lembrança. João Pedro vive ali na fazenda, José Inocêncio não faz muita questão dele, ele está ali, né? E os outros 3 filhos, que não têm pelo pai essa admiração e esse respeito, ganham dele muito dinheiro e ganharam dele sempre condições melhores que as do João Pedro. Moram na cidade, no sudeste, aqui nas metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E têm vidas de ensino superior, classe alta, nunca tiveram que tirar o sapato para pisar no cacau, não sabem nem o que é isso. Só que eles não são exatamente pessoas felizes, a gente pode dizer. José Augusto é o Marco Rica na sua primeira novela. Ele já fazia comerciais, já tinha uma carreira, mas não fazia novelas. José Augusto tornou-se médico, mas um médico sem muita firmeza de que aquilo é o que ele realmente quer fazer da vida. É médico. José Bento tornou-se advogado e casou-se, né? Vive junto com uma outra moça que também é advogada, a Kika Valquíria, que é o papel da Cláudia Lira. José Venâncio é engenheiro, salvo erro da minha parte, e é casado com a Eliana, a Patrícia Pilar. Os dois têm um problema ali de casal, porque ele gostaria muito de ser pai. Mas a Eliana é muito vaidosa, muito fútil, muito chata, e ela, não que por isso ela seja chata, mas enfim, são coisas que se somam, né? Ela é chata e ela não quer estragar o corpo, né? Porque a barriga da mulher cresce, né? Enfim. Ela não quer estragar o corpo, nem passa pela cabeça dela a possibilidade dela dar esse filho que o José Venâncio tanto quer. E esses filhos têm os seus problemas alheios à vida da fazenda. Depois, todo mundo, os filhos e as noras, enfim, eles vão parar na fazenda. Por quê? Chega lá na região uma moça de origem nebulosa, enfim, chamada Mariana, que é a Adriana Esteves. Adriana Esteves, que foi muito criticada na época pelo seu papel, que ela desempenha brilhantemente, só que pegaram muito no pé dela. Ela largou a carreira durante cerca de 2 anos depois de renascer, quase deixou de ser atriz, né? Não é exagero a gente falar isso, e foi realmente impiedosa a saraivada de críticas que ela recebeu, injustas, inclusive. Porque para uma personagem tão complexa, tão grande, é a protagonista feminina da novela. E uma jovem de pouca experiência, ela tinha 4, 5 anos de experiência somente em novelas, o desempenho dela poderia ter sido muito pior caso correspondesse àquilo que se falava dela, e não correspondeu, né? Mariana é um bom trabalho da Adriana Esteves, como em geral costumam ser os trabalhos da atriz. Caso ela nos assista aqui, eu gostaria que ficasse registrado isso, que Mariana é um dos bons momentos da carreira dela, seguramente. Você que nunca viu a novela na sua versão original, ela está disponível no Globoplay, você pode conferir isso. Muito bem. Mariana vai trabalhar na fazenda e ela desperta o interesse do João Pedro. O João Pedro começa a gostar dela, enfim. Só que ela se aproxima e se deixa conquistar, embora isso não fosse exatamente o seu plano, pelo coronel, pelo José Inocêncio, que as pessoas chamam de painho, né? Porque a novela se passa na Bahia, enfim, ele é realmente o grande pai de todos ali naquela fazenda. Pois bem, o João Pedro, embora tenha se apaixonado pela Mariana, ele abre mão desse interesse, justamente porque ele vê que já perdeu a parada para o pai e gosta muito desse pai. Ele poderia ter grandes conflitos com ele por conta da mulher, quando menos, né? Além de todos os anos de desprezo do pai. Mas retira-se da disputa, digamos assim, e acaba tendo um novo envolvimento amoroso com a Sandra, uma jovem criada na cidade grande também, vivida pela Luciana Braga. É uma jovem muito bonita, instruída, e que é filha de um coronel vizinho, muito mau caráter, que não é flor que se cheire e que tem disputas também, tem interesses que entram em conflito com os do José Inocêncio. O nome dele é Teodoro, é o papel do Erson Capri. Aí temos mais uma semelhança com o Pantanal. Além desse negócio de um dos filhos ser enjeitado, tem um vizinho mau caráter com uma filha instruída que bate de frente com ele também, que no Pantanal, no caso, era o Tenório e a Guta, né? E
Em Renascer nós temos também a nossa Maria Bruaca, no caso, que é a mulher do Teodoro. Até o nome é parecido, né? Tenório e Teodoro. A Maria Bruaca, sua equivalente, é a Dona Patroa, interpretada pela Eliane Giardini. E a Dona Patroa, claro que ela não se chamava Dona Patroa, esse era um nome pejorativo, um nome que o Teodoro dava para ela como se ela fosse um objeto, um móvel da casa, né? Na verdade, ela se chamava Yolanda. E um homem que a vê como uma mulher bonita, respeitável, interessante, que merece ser feliz, tudo que o Teodoro não enxerga nela, é justamente o Rashid, o libanês, que é chamado de turco por todos, e ele repetia também muitas vezes ao longo da novela: nós não turca, nós libanês. Ele cai de amores por aquela dona Yolanda, ele chama ela de Yolanda, não de Dona Patroa, porque Dona Patroa, para ela, é muito doloroso. Com a chegada de Mariana e com a aproximação dela de José Inocêncio, com o casamento dela, né, com José Inocêncio, os filhos deixam o Sudeste e vão para a Bahia, vão para a fazenda, porque eles acham que ela, na verdade, tão mais jovem, podendo se casar com um rapaz da idade dela, enfim, ela poderia, claro, estar apenas interessada no patrimônio da família, no dinheiro de José Inocêncio. E por isso exigem que o pai divida os seus bens, divida o seu patrimônio ainda em vida, para que eles não percam aquilo a que eles têm direito. E isso deixa o clima muito azedo na família e principalmente dá a impressão a esse pai que eles, na verdade, estão mais preocupados com o dinheiro que vão ganhar caso ele morra e em não perder esse dinheiro para uma madrasta, do que, eventualmente, se aquela vai ser uma boa esposa, uma mulher que vai fazê-lo feliz ou não. Isso para eles é o de menos e fica muito claro. Então, é claro que isso não torna muito boas, se já não eram tanto, as relações entre José Leôncio e os seus filhos. Há um grande amigo dele com quem ele conversa muito, uma pessoa querida de todos na comunidade, que é um comerciante, dono de um bar chamado Norberto, que é o Nelson Xavier. Norberto guarda com muito carinho as lembranças da paixão que ele teve pela Jacutinga e, felizmente, não passou de um frequentador ali da casa dela, enfim. Mas, a partir de cenas envolvendo o cotidiano da vida nas fazendas de cacau e os causos que são contados, etc., Benedito Rui Barbosa representava nessa novela as histórias que ele mesmo já ouviu em viagens pelo Brasil e pela própria região das fazendas de cacau. Inclusive, diversas histórias que ele ouviu o inspiraram não só na reprodução desses causos na novela, como também no perfil de alguns personagens. E é claro que quando a gente fala de Renascer, a gente não pode deixar de falar de um personagem muito marcante, muito lembrado dessa novela, que é o Tião Galinha, interpretado pelo Osmar Prado. Tião Galinha era um homem muito humilde, muito crédulo e muito digno, muito honesto, muito puro. Ele vivia de pegar caranguejos, pegar siris nos mangues, com a mulher dele, a Joaninha, que era a personagem da Teresa Seiblet. E, atraído por uma possibilidade de uma vida melhor na Bahia, na região do cacau, enfim, ele vai parar lá na fazenda do José Inocêncio e, movido pelos causos que já escutou, pede a ele que o ajude a ter um capetinha dentro da garrafa, um cramulhão, para que o abençoe, digamos assim, que o ajude da mesma forma que o ajudou a ele, José Inocêncio, né? E o Tião Galinha, nessa sua nova vida que ele tenta empreender aí no interior da Bahia, enfim, acaba travando contato com um religioso, o Padre Lívio, que é o Jackson Costa, e o padre insere na história uma discussão, através do padre, né, se insere na história uma discussão sobre o celibato dos padres. Por quê? Por que aquele rapaz jovem, né, ele não poderia servir a Deus, servir ao povo, como ele gostaria, como ele fez os seus votos para servir, e não poderia agir como um homem normal em relação às mulheres, por exemplo, porque ele cai de amores pela Joaninha, que é uma moça realmente muito bonita e muito digna, muito interessante, de outras formas para além do puro interesse sexual, né? Só que ela também, por ser muito digna e muito honesta, não pode passar o Tião Galinha para trás, né? Ela é casada com ele, enfim. Tião Galinha, a morte do personagem que acontece na novela, ela estava prevista, sabia-se que ele ia morrer.
Só que ele morre antes do previsto, porque não havia exatamente uma previsão. Talvez ele nem morresse, mas havia a possibilidade, a prerrogativa de que o Tião Galinha morresse. Osmar Prado se desentendeu com a produção da novela, enfim, e acabou sendo sacramentada ali a morte do Tião Galinha, mais por esse desentendimento do que por qualquer outra coisa. Como eu disse, era um personagem que talvez nem morresse. O público gostava, o Osmar muito elogiado como sempre, é uma grande criação mesmo. Mas acabou se acordando que o Tião Galinha ia ter que morrer. Então, gravou-se uma cena em que ele era encontrado na cela da prisão. Ele foi levado para a delegacia, foi levado para a cadeia, foi preso injustamente e ele dá fim à própria vida, né? Só que não havia um maior contexto para aquele ato, apenas era uma explicação de que o Tião Galinha ia morrer. Então o Osmar Prado pediu ao diretor da novela, o Luiz Fernando Carvalho, que houvesse uma cena que justificasse aquela atitude do Tião Galinha, para que ele morresse, mas morresse de uma forma coerente com toda a sua trajetória. E assim foi feito. Ele tinha que levar, chegou-se ali ao consenso de que ele tinha que levar um tapa na cara, sem merecer. Então, ele se sentiu muito humilhado de uma forma como jamais na vida, ao levar um tapa na cara tão violento e tão injusto. Ele, uma pessoa digna, que nunca fez mal a ninguém, que sempre quis apenas garantir o seu, sem prejudicar as outras pessoas e cuidar da sua família, enfim. E depois disso, o Osmar Prado só voltaria a trabalhar na TV Globo em 1998, numa novela do Ricardo Linhares chamada Meu Bem Querer. Nesse meio tempo ele esteve no SBT, em algumas produções. Outro ator que saiu antes do final da novela foi o Taumaturgo Ferreira. Porque, na época, segundo o próprio Taumaturgo Ferreira, havia pessoas que não estavam muito contentes com aquele boom da carreira dele, que era um foguete que não tinha ré, como se diz hoje em dia, né? Foguete não tem ré, realmente. A emissora, né? Seja a direção, seja o autor, seja a direção artística, os altos cargos da TV Globo, enfim, os poderosos envolvidos na produção de Renascer encasquetaram com o Taumaturgo Ferreira. Não gostavam da maneira como ele encarnava o José Venâncio. E isso acabou fazendo com que o personagem morresse também. Resolveram a morte do personagem e ele morre numa tocaia que é armada para matar o pai dele, o José Inocêncio. O José Venâncio, o filho, vinha se envolvendo com uma moça chamada Buba, que é a personagem da Maria Luísa Mendonça. A Buba é ligada a uma menina de rua que ela quer ajudar, a menina está grávida na adolescência, enfim, que é a Teca, a Paloma Duarte. Paloma Duarte não estreando 100% na Globo, mas fazendo sua primeira novela. Ela já havia feito Armação Ilimitada e coisas assim, né? Mas novela, a primeira foi Renascer. E a Buba, hoje nós chamamos pessoas como a Buba de intersexo. É o termo correto, utilizado agora, nesses anos da década de 2020. Né? Mas naquele começo dos anos 90, pessoas como a Buba eram chamadas de hermafroditas, que são pessoas que têm uma condição física que as levam a ter os dois gêneros, corporalmente falando, né? Fisicamente falando. Tanto que o nome da Buba, o nome como ela foi registrada no cartório pelos seus pais, enfim, não era Buba, nem o nome de mulher, era Alcides. E essa era uma discussão que a novela gerou sobre as pessoas intersexo, como chamamos hoje, hermafroditas, como eram chamadas naquele momento. E Buba é uma personagem que foi se tornando muito querida do público. Ela não teve rejeição, justamente porque o Benedito Rui Barbosa levou com muita sabedoria e muita delicadeza até a discussão a respeito da Buba e da sua condição, que geraria tantos preconceitos, tantos problemas, tanta incompreensão. E com a saída do José Venâncio da novela, ela acaba se envolvendo com outro filho do José Inocêncio, que é o José Augusto. Renascer é uma novela que fez muito sucesso naquele momento, e por pouco não foi exibida algum tempo antes, porque Benedito Rui Barbosa voltou à TV Globo, então logo terminou o Pantanal na TV Manchete. E ainda em 1992, para substituir Pedra sobre Pedra,
planejava-se essa estreia do Benedito no horário nobre com essa novela Renascer, que àquela altura era chamada de Bumba Meu Boi. Só que, como Pedra sobre Pedra, embora fosse em outra região do estado, também se passava na Bahia, achou-se por bem não repetir o cenário logo depois, ali, enfim, e acabou que entrou uma novela da Glória Pérez no meio do caminho, além de outras questões como cuidados para encontrar locações, uma correta escalação de elenco, um tempo interessante para implantar a primeira fase, uma coisa parecida com o que aconteceu com o Rei do Gado. E, ironicamente, a novela que entrou para que a equipe ganhasse esse tempo foi também da Glória Pérez. Explode Coração, antes do Rei do Gado, e De Corpo e Alma, antes de Renascer. De Corpo e Alma, infelizmente, de triste lembrança, né? Por causa da Daniela, a filha da Glória. E Renascer fez muito sucesso mesmo. É uma das maiores audiências da Globo na década de 90. Salvo erro da minha parte, nesse horário das 8, junto com Rainha da Sucata, ela empata ali com uma novela mais vista dos anos 90. Uma média geral de Ibope muito alta, repercutiu muito, teve vários destaques no elenco, além desses vários que eu citei, também tem, claro, a grande protetora ali da casa do José Inocêncio, uma mulher que tem verdadeira adoração por aquele patrão, que é a Inácia, a personagem da Chica Xavier, na primeira fase a Solange Couto. Nós temos também o Jupará, que é o Gésio Amadeu, e depois o filho dele, o Zinho Jupará, que é o Cosme dos Santos. A Ritinha, que é uma das empregadas da fazenda, na segunda fase, a Isabel Filardes, que acaba se casando com um matador que chega lá para matar o José Inocêncio e acaba convertido, digamos assim, aos adoradores do painho, que é o Damião, estreia do Jackson Antunes na televisão, uma figura tão marcante, de tanto sucesso naquele momento na novela, que ganhou a honra de ilustrar uma das trilhas sonoras de Renascer. É uma novela que fez muito sucesso mesmo, como se diz, né, a expressão que nós temos hoje em dia, Gabi, quem viveu sabe. E foi reprisada muito rápido, inclusive. Ela encerrou-se em 14 de novembro de 1993, né, no final de semana de 13 e 14 de novembro, e já em 95 estava no ar, vale a pena ver de novo, menos de 2 anos depois do seu término à noite. Foi reprisada praticamente inteira, sem cortes, à tarde, uma reprise longa. E depois disso só voltou ao ar no canal Viva, já em 2012. Agora fala-se numa nova versão, novamente para esse horário das 9, hoje 9, né? E a gente espera que o elenco seja escolhido com muito cuidado, que o texto seja muito bem trabalhado, mudado naquilo que possa ser, né? E que haja o cuidado que Renascer merece. Se o diretor pudesse ser o Luiz Fernando Carvalho, acho que quem viu a primeira novela gostaria muito, né? Mas enfim, que o diretor escolhido, seja ele quem for, a sua equipe, enfim, cuidem muito bem dessa história do Benedito Rui Barbosa, o neto do Benedito, Bruno Luperi, também, né? E tem tudo para ser um grande sucesso novamente, marcar outra geração essa história de Renascer. Poderíamos aqui ficar falando horas e horas dela, mas para encerrar o nosso TBT, é claro que eu não posso deixar de falar para vocês do final emocionante, que inclusive foi dividido em 2 noites, porque na sexta-feira, na sexta ou no sábado, não me lembro agora, calhou de ter um jogo de futebol que não ia poder fazer com que o último capítulo fosse longo numa noite só. Então eles dividiram em 2, sexta e sábado. Então oficialmente o último capítulo é o do sábado, né? E ele inteiro, as partes de sexta e sábado, foram apresentadas depois do Fantástico, no domingo, às 10 horas da noite. Na segunda-feira, dia 15 de novembro, já estreou a substituta, Fera Ferida. Nesse final, o José Inocêncio, que está com a saúde abalada, ele se adoentou, enfim, ele teima de fazer uma viagem. E na volta para a fazenda, ele acaba se acidentando, passando mal, enfim, toma chuva e é levado para casa já quase morto. Se recusa a ser tratado, a ir para o hospital, a tomar remédio, enfim. E o filho, o João Pedro, vai falar com ele, né? Porque ele não quer que ele morra, enfim, etc. E ele pede um abraço para o filho, embora tenha tratado esse filho muito mal, né? A vida toda. E o filho dá.
eles se abraçam. Né? É uma cena parecida com a do final da Sim a Moça, o Barão de Araruna e o Dimas, né? O Rafael, enfim. Quando José Inocêncio abraça o filho, ele morre. E é muito impactante essa cena. A gente sabe, né? Tá vendo ali aquele desenrolar, a gente sabe, só falta ele morrer quando abraça o menino. E é isso que acontece. E quando o João Pedro vai querer desenterrar o facão do pé da árvore, sai só o toco, né? A madeira, onde se pega, o ponto de apoio, né? E aí ele coloca outro, coloca o dele próprio. E a história, vamos dizer assim, pode recomeçar, né? Mas ele não fica com Mariana no final da novela, como poderia, já que o pai morre. Fica com Sandra, que se mostra merecedora do seu amor e a mulher que ele realmente tem que ter ao seu lado. Mariana, depois de muitas desventuras e de ficar viúva, ela vai embora ali da região da fazenda, região de Ilhéus, enfim. Chegou para vingar a morte do avô, o Belarmino, era um segredo que ela guardava, era neta dele, acreditava que o José Inocêncio tinha sido responsável pela morte dele, convenceu-se e descobriu que não, e mudou completamente a forma que ela encarava a vida, que era baseada até ali nesse desejo de vingança. José Inocêncio, o painho, chamado pela Teca depois de Voinho, me lembro bem disso. Essa história é muito forte e vocês que não a acompanharam da primeira vez, com toda certeza, podem gostar dela e vejam a original, se puderem, no Globoplay. Renascer, um clássico, entre vários, de Benedito Rui Barbosa, que está completando 30 anos. TBT da TV chega ao fim, obrigado pela sua audiência, até a semana que vem, um grande abraço. Tchau!